Noite boa para nós. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse nosso momento, a esse nosso encontro. Eliana, oi lindo, sejam bem-vindos. Ei, Milene. Muito bem-vindos. Vou colocar aqui o tema da nossa live, do que a gente vai estar conversando, trocando ideias. E enquanto isso, o Insta está avisando aos seguidores que já estou aqui ao vivo. E vai você. Hoje a gente vai estar falando sobre as nossas máscaras, as máscaras sociais, que em algum momento da vida nós as criamos porque foi preciso, eram úteis para nós por algum motivo necessário e verdadeiro, mas que quando a gente chega na fase adulta, elas já não têm utilidade nenhuma, a grande maioria delas. Então, pense aí numa pessoa que você acredita que vai gostar de estar participando conosco desse momento e clique nesse aviãozinho aí e manda o convite para ela estar, ou para elas estarem aqui conosco. Me dá um ok se o áudio tá bom. Máscaras. Só vou colocar assim. Se o áudio tá bom e o vídeo também, tá? O que eu quero contar aqui para vocês? Já desde pequenos nós usamos máscaras, tá? Elas foram criadas, a grande maioria, para se não eu disser todas, lá quando nós éramos crianças. Que diante de situações que a gente vivia ali no nosso dia a dia, a gente gostaria de ter algum comportamento e aquele comportamento ele não era permitido ou não era validado, não era aceito. E aí então, diante disso, para eu ser aceita, para eu ser acolhida, eu criei ali uma máscara, né? Que usando essa máscara, eu tinha a aceitação, eu tinha o acolhimento, eu tinha a aprovação das pessoas que estavam ali naquele momento convivendo comigo e vivendo aquela situação. E aí, já desde pequenos, nós fomos chamados a nos controlar. Por exemplo, quando a gente dava alguma birra porque ficava triste com alguma coisa que o papai ou a mamãe não fazia do jeito que a gente queria ou não fazia, né? Colocávamos ali alguma máscara para ter a aprovação dos nossos pais. Em algumas situações na escola, né, era pedido ali o quanto de vocês ouviram do papai ou da mamãe ou de alguém ali próximo de você que falava assim, tem que ser amiguinho, tem que ser coleguinha, tem que ter paciência, não pode fazer isso, para que você fosse aceito ou aceita nesse grupo ali de coleguinhas. Então essas máscaras, nós já convivemos e já existem já há bons anos atrás. E elas marcam, gente, os nossos limites, nos nossos relacionamentos com as pessoas, tá? E ali a gente começa a aprender, nós começamos a aprender desde muito cedo os diversos papéis que a gente pode fazer e exercer e atuar em diversos relacionamentos, nas diversas relações. E quando entrávamos nesses papéis, ou nesse personagem, ou nessa máscara, que hoje está trazendo muito persona, lá
se a gente obtinha algo ok, se a gente era aceito, se a gente era elogiado, se nós éramos acolhidos, se nós éramos reconhecidos, validados, aprovados, pronto. Era o suficiente para o quê? Esse comportamento que eu queria ter, que não dava certo porque não era aceito, ao usar esse daqui, que não tem muito a ver comigo, que não corresponde, que não conversa amorosamente comigo, eu vou usar sempre quando eu precisar, por exemplo, de ser aceita. Sempre que eu precisar de uma aprovação. Isso lá na nossa infância eram movimentos saudáveis. Por qual motivo? Porque ali a gente estava aprendendo um monte de coisas que estava ali construindo a nossa personalidade. Ali, nos momentos em que escolhíamos as máscaras e que a gente não sabia, lógico, que era chamado de máscara, né? Essas nuances da nossa personalidade, ali estava sendo, de certa forma, trabalhado em nós a autonomia, a formas estratégicas de lidar com as situações, ou lidar com a situação e as emoções. Ali nós conseguíamos ampliar o nosso repertório aos pouquinhos, tá? Porque senão nós seríamos lá e aqui ainda como pessoas totalmente passivas a tudo na vida. E só que não existe pessoas assim. Por quê? Totalmente passivas a tudo. Porque lá, seja de forma ok ou de forma não ok, seja de forma agradável ou muito ruim, nós fomos aprendendo a lidar com as diversas situações. Por isso que lá eram saudáveis. Era uma forma de nos proteger, era uma forma de colocar os limites, que aqui eu não quero trazer isso para ninguém, ou para essa ou para aquela pessoa, quero guardar isso em mim. Eram formas que a gente foi buscando dentro do que era permitido e dentro do que era proibido a viver, a nos interagirmos, a nos relacionarmos. Então, por isso, lá eram saudáveis. Só que essas máscaras, cada vez que eu hoje chego na fase adulta, eu não vou buscar conhecer mais sobre mim, eu não vou buscar ver, gente, para que eu estou sendo tão boazinha aqui, que é uma das máscaras que nós temos, tá? De ser, por exemplo, a boazinha ou o bom garoto. Quando hoje adultos utilizamos essa máscara, ela diz sobre aquela criança que precisava de se comportar bem para ser aceita. Aquela criança que às vezes tinha dificuldade de opinar, de colocar limites, e aí precisou de ir para essa máscara, colocar e ser boazinha ou bom garoto ou bonzinho, para que ali houvesse a interação e o que ela precisasse naquele momento, diante daquela situação. Muito para satisfazer o outro. E hoje é também dessa mesma forma. Quando nós vamos para esse lugar de sermos bonzinhos, dentro do que é excesso, tá? Nós estamos também buscando essas mesmas coisas que lá nós buscávamos quando a gente era boazinha e bonzinhos. Então, gente, a base, o para que eu construí essa máscara, ainda é muito igualzinho, muito parecido para que eu hoje, depois de passado bons anos, na minha fase adulta, eu ainda escolho essas máscaras. A grande maioria delas atuam nas situações, nos nossos relacionamentos de forma inconsciente.
a gente vai e faz porque a gente quer algo, tá? A gente quer pertencer, quer ser aceito e tudo que eu já disse. Mas a partir do momento em que eu começo a aprender mais sobre mim, o autoconhecimento, eu começo ali a entender que, nossa senhora, eu tô cansada, porque vem esses movimentos, eu já usei muito essa máscara de ser a boazinha. E sabe por qual motivo ela foi criada? Porque eu ouvia da minha mãe ela dizer para todas as pessoas que ela tinha oportunidade de dizer que eu estava ali: a Isabela é muito boazinha, ela é uma boa filha, ela não dá trabalho. E aí eu construí essa máscara para ser aceita, de que para eu ter a aprovação da minha mamãe, eu precisava de ser boazinha. Eu não podia dar trabalho. E, gente, até há poucos anos atrás, eu ainda tinha dificuldade de quê? De pedir ajuda. Por qual motivo? Para mim, tá? Vem o iceberg, aquela parte só de cima que a gente vê do iceberg, aquela parte superficial. Por que eu tinha dificuldade de pedir ajuda? Porque eu falava e pensava que eu ia atrapalhar a pessoa, que eu ia incomodar. Mas quando dentro do meu processo terapêutico, que foi trabalhando isso, porque estava já me incomodando, porque chega um certo momento das nossas vidas que as máscaras nos incomodam. É como você calçar um sapato 35 se a sua numeração é 36 ou 37. Dói, dá calo, machuca. E as nossas máscaras também, no nosso dia a dia, as que são inúteis ou as que a gente tem feedback que não está mais como antes, nos incomodam, nos sinalizam. E se eu não tenho ali o parar, o dar a pausa para entender o que é isso que está acontecendo, aonde que foi o insight? Que eu falei assim, gente, mas até quando, né? Que eu vou ter que dar conta de tudo sozinha. Não veio cansaço não, sabe de onde veio? De uma pessoa que para mim era muito importante que é referência, que pegou literalmente, não fez isso na prática, no contato físico não, mas ela pegou nos meus braços, me sacudiu e falou: até quando você vai querer resolver suas coisas todas sozinhas, quando tem algumas que você pode pedir ajuda? Até quando você vai fazer isso? Porque era algo que eu podia ter pedido ajuda para ela e não pedi. Quando eu tive essa sacudida, opa, peraí. Então vão percebendo aí vocês quais as máscaras que hoje vocês ainda utilizam, olhando lá para a sua infância, para as pessoas ali que você conviveu com respeito. E tá tudo bem o que aconteceu e construiu e foi construído lá. Aqui, a partir desse momento, principalmente que você está aqui comigo nessa live, que eu tô te trazendo essa clareza, essa luz, essa informação, né? Não dá mais para colocar a máscara e lá dentro de você falar que tá tudo bem. Eu acredito muito nisso. Ainda vai se haver situações que você vai usar a máscara, mas a hora que você estiver usando, ela estiver atuando no seu dia a dia, na hora, eu tenho certeza que você vai lembrar aqui do que eu tô te dizendo. Luxa em Mimos. A Kátia, bem-vinda! Acho que criamos algumas máscaras como mecanismo de defesa. Sim, é para mecanismo de defesa. Pode ter essa certeza, tá, Kátia? É para nos defendermos, para nos protegermos diante das situações que a gente deseja alguma coisa. E que ali a gente precisa de ser aquilo, ou de estar, peraí, deixa eu corrigir, de estar daquela forma por algum motivo. Tá
Tá fazendo sentido para vocês? Clica no aviãozinho, conversem aqui comigo, falem que sim, compartilhem, tirem, agora é o momento da gente estar conversando, né? E vocês estarem trazendo tudo que vocês precisam e querem clarear ou querem compartilhar, tá? Eu vou falando aqui, mas eu vou parando e vou interagindo com o que vocês forem trazendo para mim aqui nos comentários. Além, vou trazer outra máscara, a máscara de A Guerreira. Acho que eu trouxe minhas máscaras todas, gente. Vamos lá. Alguém tem essa máscara aí de A Guerreira? Às vezes eu ainda uso essa máscara. E vou já trazer aqui fazer um parênteses lindo para você colocar todo aí bacana para você. Hoje nós podemos utilizar as máscaras de forma consciente, mas de forma saudável, para um outro motivo, em que fica ok para mim e ok para o outro. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que hoje, daqui, vamos supor, 15 para 7, 9 horas da noite, eu tenho uma festa. Um chá Olha aqui a Vera. Putz mesmo. Usei muito a máscara da Guerreiras. Sim, então vem comigo. Um exemplo de como a gente pode usar alguma máscara mais saudável. E algumas dessas máscaras, inclusive de guerreiras, nós podemos transformá-las em algo ok para nós. E tem outras que nós vamos ter que rasgar, queimar. Mas tudo num processo, num passo a passo, tá? Bem respeitando tudo que movimento aí dentro de cada um de vocês quando pensa, nossa, como que eu faço se eu tirar essa máscara? Porque vem a sua criança com esse medo. Mas espera lá, deixa eu trazer aqui um exemplo de como a gente pode usar as máscaras de forma saudáveis hoje na nossa vida de adulta e adultos. Tenho aqui às 9 horas, às 21 horas, uma festa para ir. Vamos imaginar que eu estou trabalhando, comecei a trabalhar hoje às 9 horas da manhã, lógico, com os intervalos, almoço, um tempinho para descansar, depois a tarde toda e tô aqui na live. E aí eu penso, nossa, gente, como eu queria que não tivesse essa festa hoje, mas é uma festa de uma pessoa que é muito importante para mim, que grande parte de mim quer ir, porque eu sei que se eu for lá eu vou divertir, lá eu vou relaxar. Lá eu vou ter a possibilidade de tirar esse cansaço que eu tô, dar um destino para ele e depois ter uma noite bacana de sono, tá? Mas tem uma outra parte dentro de mim que tá assim, daria tudo para ir embora para casa, tomar um bom banho, fazer um lanche líquido, né, Eliana? E que eu tô no detox saudável e descansar. Deitar numa cama, assistir uma série, um filme. Tá, mas eu sei que vai ser muito bacana eu ir. Então, qual a máscara que eu coloco aqui? Eu vou colocar uma máscara de... Eu vou, desse jeito. Eu vou. De estar querendo, 99% de mim querendo ir, tá? Descansada, alegre, e vou com essa máscara desse jeito. Por quê? Porque conscientemente, você viu que o processo de pensamento, de programação que eu fiz comigo antes? Porque eu sei que lá eu também vou ter a possibilidade, a oportunidade de descansar. E a hora que chegar lá, eu me conheço. Aqui o autoconhecimento. Eu sei que eu vou aproveitar e que vou achar muito bom e que ao final eu falo assim, ainda bem que eu fui. Percebe? É uma linha muito tênue.
mas que eu fazendo de forma consciente, programada, o pra quê que para ir, e chegando lá eu ainda vou estar com essa máscara linda, leve, plena, descansada, mas lá dentro de mim ainda vai estar, ai, aquele cansaço, porque eu sei, eu me conheço que dali para frente eu vou fazer os movimentos para descansar, para fazer valer a pena, para que essa máscara que eu criei no antes de ir e ao chegar lá, ela se torne, ela deixe de ser máscara e se torne um estado verdadeiro emocional em mim. O que vocês acharam disso? Vai pensando aí. Pega um papel, uma caneta, um lápis e vai anotando os insights e as máscaras que vão vindo aí para você, que você pode fazer essa redefinição saudável. Vamos lá na máscara de guerreiros ou guerreiras. Essa máscara, as mulheres, a Eliana que falou aqui, né, mulher? Ela é uma máscara que foi criada em duras batalhas. Muito provável, bem leve hoje a gente olhando, mas lá da infância, em que você precisou de ser vitoriosa diante de alguma adversidade. Busca aí quem tem essa máscara. Sabe quando, em geral, a gente usa essa máscara de guerreira? Quando a gente precisa deixar de lado o medo, a incerteza, a indecisão. E a gente pode aqui ter conosco que a gente está no comando. É nesse lugar que a gente fica quando usamos essa máscara de guerreira. Quem tem aqui a máscara de salvadora? Aquela pessoa que acredita que pode salvar todas as pessoas e situações, tirá-las das mais difíceis situações. É aquela pessoa que entra nesse lugar de ser salvadora, e isso é algo muito pessoal. E quando eu estou trazendo as máscaras, mulheres lindas e homens que estão aqui conosco, é com o maior respeito, tá? É trazendo com maior respeito, porque eu as respeito, ainda as que atuam dentro de mim, porque existe aqui uma criança que a criou. E se eu começo a entrar no lugar de crítica e de julgamento, eu estou primeiramente olhando para essa criança interna aqui, que lá foi o melhor que ela fez, foi ser guerreira, tá? Quando, por exemplo, eu sou uma ótima contadora de histórias. Eu falo que esse é um dos meus diferenciais enquanto psicóloga. Eu tenho histórias para contar. Porque quando lá na minha infância, minha mãe trabalhando das 6 da manhã às 21 horas da noite, e que tinha uma ajudante ali que fazia o básico da casa, no horário de fazer tarefa, eu tinha que travar todas as batalhas internas de insegurança, de medo de fazer errado, de levar uma bronca da professora e disso, e ir para fazer tarefa sozinha. Ali era uma das batalhas dura que eu precisei de enfrentar. Ali eu precisei de estar no controle daquela situação. E essa foi das situações que hoje, na fase adulta, eu ainda vou para guerreira. Tá? Salvadora. Vamos voltar lá na Salvadora. A guerreira é a que mais ainda atua em mim, gente. E cada vez mais eu tô conseguindo colocar ela cada vez mais bacana dentro de mim, tá? A Eliana, já usei muito a Salvadora, mas há pouco tempo tirei essa máscara. Parabéns! Aplaudem aí, gente. Ela, me ajudem nesses comentários. Sim. Quer compartilhar conosco, Eliana? Como que você fez para tirar essa máscara? Se você sentir ok, tá? A de salvadora são aquelas pessoas, toda salvadora, gente, é salvadora porque tem uma vítima. Não existe salvadora se não tem vítimas. Então, percebem que ainda existe um contexto externo que ajuda a alimentar essa máscara, que ajuda
a pegar esse fiapinho que tá aqui e acender o fogo ali e de forma automática a gente vai para esse lugar. Não mais agora, hein? Agora você tem plena potência consciente interna de ir olhando para essas máscaras, acolhendo elas, entendendo para que elas foram criadas e como que elas hoje atuam no seu dia a dia e fazendo as mudanças, fazendo as redefinições. Até agora tenho todas. Sim, Kati. E também são todas minhas, que eu já tirei, umas que eu já redefini e outras que ainda atuam. Essa máscara da salvadora é quando a gente tem vítimas perto de nós, tá? Olha aqui a Eliana. Percebi que eu era arrogante, queria salvar todos da minha família, mas não olhava para eu mesma. Olha que bacana. Grata por compartilhar conosco, viu? E essa é uma das nuances da máscara da salvadora. Por detrás existe sim uma arrogância, tá? Nossa, em achar que nós conseguimos salvar alguém. Gente, a gente custa a nos salvar. E que olha que arrogância mesmo, é esse lugar da gente querer salvar o outro. E ainda, né, quando já me fizeram, eu lembrei de uma cliente que eu atendi que veio nesse lugar como salvadora, tá? E aí, como eu sabia, ela me fez uma pergunta que pode ser que você esteja se perguntando aí. Como então eu saber se eu estou ajudando ou se eu estou salvando uma pessoa? E aí eu respondi de uma forma bem clara. Você está ajudando quando você foi pedida para ajudar. Quando alguém chegou para você e falou, me ajude nisso. Quando te pediram para ajudar. E olha que ainda a gente precisa de olhar para dentro de nós e percebermos se naquele momento nós conseguimos ou não ajudar essa pessoa. Porque tem alguns momentos que a gente não consegue, não. E tá tudo bem, tá? E as salvadoras são todas as outras situações. Ou seja, quando tem alguém falando ali, nossa senhora, eu não aguento, tá numa reclamação, num mimimi, nananã, numa vítima. E aí eu vou lá querer salvar, eu vou querer ser a boazinha. Você percebe que as máscaras se misturam? Eu vou querer ser a boazinha, eu vou querer ser a bacana, que é foda e tudo. E vou lá para isso. Outra máscara, a sofredora. É aquela criança que aprendeu que na vida tudo é muito difícil, tudo é infortúnio. E aí a maneira de buscar o amor no outro, a atenção do outro, o acolhimento do outro é sendo a sofredora. Essa máscara da sofredora, ela atua nas pessoas em geral que são vítimas, que entra na vitimização. Ok? E quem tem aqui, ou quem conhece alguém que tem aquela máscara de a eterna ou eterno feliz? São, em geral, era aquela criança que teve mais dificuldade em lidar, em aceitar emoções como tristeza, emoções como raiva, como perdas, ou que não foram permitidos, que lá no sistema familiar era proibido sentir isso. E então, para eu pertencer, para ter um sorrisinho da mamãe, para eu ser acolhida aqui e legalzinho com toda a família, eu vou para eterna feliz. É aquela que está dizendo que está tudo bem, está perfeito, mas que aqui, eu falo muito para os clientes, que quando você percebe o sorriso, você sente que é um sorriso amargo. É muito diferente, gente, um sorriso de quem realmente está feliz,
de quem está usando a máscara dessa eterna felicidade. Comecem a se perceber. E se você usa essa máscara por algum motivo, tem um exercício muito bom e rico e lindo para se fazer. Busque aí uma situação hoje que você usa essa máscara, que você é eterna feliz, porque você não se permite acessar, sentir, por exemplo, a tristeza, tá? E aí, quando que eu sei disso? Quando alguém pergunta pra mim assim, como é que você tá? Você tá boa? Você tá triste? Mas você fala assim, nossa, tá ótimo, tô ótima. Olha o sorriso, gente, não vai, não cola. Se a pessoa ali que tá te perguntando tá inteira com você, ela tá perguntando, olhando pra você, não é uma pergunta automática, e ela tá ali na conexão com você, ela vai sentir que esse ótimo não tá ótimo, tá? Pega esse momento em que você usa essa máscara de a eterna feliz e deixe que aqui no seu rosto, ficou escuro, melhorou. Essa máscara, ela atue e vá pro espelho. E vai buscando. E vai olhando que você vai perceber os movimentos e as mudanças das expressões faciais. Dentro da PNL a gente fala das MCs, RIs, as micro mudanças na face. E é a hora que você chegar naquela que você olha e fala, essa daqui é a máscara. Pare, congele, olhe para ela, tá? E aí você faz o movimento de pegar essa máscara, colocar aqui do lado, mas você tá enxergando ela em algum quadrante aí no espelho. E volta para você. E pergunte, como é aqui quando eu sinto triste? Por exemplo, vai vir. Se precisar, busque uma situação em que você sentiu triste. Vivencie ela e perceba as mudanças. Sem a máscara agora da eterna feliz. Permitindo primeiramente você com você, já adulta ali, porque aquilo já passou da infância, a se permitir, a se ver triste, a se sentir triste. E fique ali uns minutinhos nessa tristeza, sentindo, percebendo. Olhe de novo para a máscara e fala. E pergunte, na verdade, o que ao usar você, o que você me impede? Quem é você? Perguntas para a máscara. O que você provoca em mim? Ouça, vem as respostas. Deixa a máscara lá de novo, volta aqui para você. Há quanto tempo eu estou nesse sofrimento de não poder me permitir me sentir triste e de expressar que eu estou triste? O que estava acontecendo lá na minha vida antes de eu criar essa máscara? Como que isso mudou a minha vida e como que isso está fazendo e reverberando no meu dia a dia, nas minhas relações e principalmente dentro de mim? E se tivesse uma mágica? Vou trazer mais ainda potente. Se houvesse um milagre que pudesse de uma vez por todas, você ou jogar essa máscara de vez no lixo, ou você redefinir ela. Qual que seria esse milagre? Continuando no exercício do espelho, diz para você. Esse milagre. Volta para a máscara e faça o exercício. Agora eu entendi. Agora eu sinto que aqui
a partir de agora você não tem mais utilidade para mim. E aí, busca um elemento da natureza, ou pega um papel, desenhe essa máscara, rasgue, queime, tá? Em qual postura, gente? Na postura de que obrigado, gratidão, valeu muito por tudo que aqui até então eu usei você e que eu achei que era necessário e que lá foi importante. Grata, mas a partir de agora é essa essência, é essa expressão que eu quero e me permito, sempre que for possível, de me permitir a sentir tristeza, a isso, aquilo, você com você. E sai ali, olhando no espelho, trazendo na sua fisiologia. Quando eu faço fisiologia, é na sua postura. Levante um pouco o queixo dentro de um lugar, gente, de uma postura não de arrogância. Assim é arrogância, é petulância. É um pouquinho o seu queixo. Amplie seus ombros, o seu peito. Faça uma postura, firma seus 2 pés no chão e faça aquela postura de corajosamente. Você, a partir de agora, se permitir a sentir, se for o caso, a tristeza, a expressar a tristeza. Faça esse compromisso com você, faça esse exercício. É muito bom. Deixa eu ver aqui, Eliana, kkk, já usei todas, me senti a coitada. A Angélica, tem pessoas que têm uma máscara, tem pessoas que têm uma máscara de amigo, mas é o verdadeiro leva e traz. Será o que tem por detrás dessa máscara? É aquele bonzinho, ô Angélica, muito provável, né? Eu trago um nome, mas cada um dá um nome aí. Pode ser aquele bonzinho, pode ser aquele... Nossa, como ele é amigo, como ele é agradável, isso daqui eu posso contar com ele mesmo. O que está por detrás dessa máscara? É preciso perguntar para ele. Se fosse, por exemplo, se fosse comigo, o que estava por detrás dessa máscara? Né? Eu saberia responder. O que está por detrás, em geral, vou falar bem generalizado, não em alguém específico. Nessas pessoas que levam e traz, né? Que é aqui o bom, o amiguinho, o bacana, o melhor amigo, a melhor pessoa, que a gente faz até assim, né? O que está por detrás? De estar ali, muito provável, várias coisas, entre elas, Angélica, a necessidade de estabelecer uma amizade verdadeira, porque é muito provável esse adulto, quando criança, teve situações em que ali ou alguém disse para ela ou ela vivenciou de que não se pode confiar em ninguém. Não acredita porque não existem amigos verdadeiros, tá? E ele no adulto hoje ele acredita que existe amigo verdadeiro, sim. E aí usa essa máscara para confirmar para o adulto dele que sim, eu gosto dessa pessoa e eu sei que ela é verdadeira comigo, então eu posso. E aí eu vou para esse lugar. Mas aí, a hora que eu tô em outra situação, que vamos supor que em geral essa situação aí que a gente tem pessoas em comuns, com essa pessoa eu também quero ser amigo dela, eu preciso comprovar. Ou às vezes eu fui uma criança que tive muita dificuldade de me relacionar. Então eu vou para essa máscara para cá. E além de, para eu ser acolhida, aceita por essa pessoa, eu vou trazer um negocinho daquela outra pessoa ali para cá. E aí, o retorno que eu tenho, qual que é a maioria dos retornos que a gente tem quando é assim? Não acredito. É sério que essa pessoa falou isso? Vamos imaginar que essa situação. Nossa, Isabela, muito obrigada. Você é muito amiga mesmo. E ali, se ainda tiver
uma carícia quente, que é um abraço, um beijo, um elogio, pronto, tá ali. Eu vou usar essa máscara, porque assim eu consigo me relacionar. Aqui eu acredito inconscientemente, eu estou sendo verdadeiro com ele, sendo verdadeiro com ela. São movimentos automáticos, Angélica, muito inconscientes, tá? De dores da nossa criança. Por isso que a gente faz isso. Porque se a gente for parar, a pessoa que conhece a si mesma e que busca de verdade ter relacionamentos saudáveis, essa máscara cai por terra na hora. Não tem muita dificuldade de tirar ela da gente. Por quê? Porque o nosso adulto sabe que aqui eu dou certo, eu dou bem, eu posso ser sincera, verdadeira. E tem uma outra parte que me vem aqui. Se eu aprendi a mentir, se lá na minha infância eu aprendi que mentir é ok, porque me protege, porque me salva, não sei, aqui também eu faço esses movimentos usando essa máscara, tá? E várias outras situações. Deixa eu ver aqui. Tem alguma outra máscara, gente, que vocês queiram aí tá perguntando? Tem aquela máscara da eterna, vou trazer aqui parecido, da eterna engraçada. São aquelas pessoas que são excesso de humor, de bom humor, que passa dos limites, gente. Que na hora de que precisa de ser adulto, ter uma conversa às vezes séria, ou ter um comportamento sério, tá lá na criancice, na molecagem, tá? São aquelas que aprenderam a fugir das suas emoções usando o humor. Essa é a máscara da a engraçada ou o engraçado. Essa máscara é muito parecida com a anterior, com a eterna alegre, tá? E qual que é a diferença? Que com essa máscara da a engraçada ou o engraçado, eu ali sou acolhida. E assim, o que muito acontece quando as pessoas usam essa máscara? Elas estão em todos os programas em geral, tá? Vamos sair, eu tô aqui combinando com uma amiga, vamos sair, vamos. Nossa, vamos chamar fulano de tal? É muito bacana, ela é muito divertida, é muito engraçada. E aí, essa pessoa que coloca essa máscara que é engraçada, é chamada para sair, olha que bacana. Então eu penso assim, nossa, então é muito bom. Então eu vou fazer mais piadas, eu vou brincar mais, eu vou ser mais moleque, mais criança. Porque olha aqui, eu estou sendo chamado, eu estou sendo acolhido, eu estou sendo aceito. E esse meu comportamento foi aprovado. Então como que alguém vai falar que aqui é a hora de falar sério. E essa pessoa na hora conectar e tirar essa máscara. Não é assim, tá? É dentro mesmo de autoconhecimento, eu entender, eu ver o que aqui já tá, quais são as máscaras que já estão me apertando. Porque eu já cresci, literalmente. Eu já não sou mais aquela criança. Antes a minha máscara era 17, 18, hoje ela é 36. E ela não, a minha máscara não, né? Minha face, vamos supor, bem metaforicamente, era 17, 18. Hoje ela é 36. A máscara de 17, 18 não cabe mais no lugar da numeração 36. E aí, tá fazendo sentido? A Angélica colocou aqui o coraçãozinho e ok. Quando a gente usa as nossas máscaras de forma adequada, tá? De forma saudável, o que isso nos possibilita? Um mundo mais amplo. A gente deixa de ficar refém das expectativas das pessoas.
Achei que tinha escurecido. Por quê? Porque a gente já sabe quem é o nosso verdadeiro eu. A gente já aceita a si. E a partir do momento que a gente aceita, assim como a gente aceita as nossas luzes, a gente aceita as nossas sombras, para que as máscaras? Elas perdem os sentidos totalmente. Então, o movimento aqui para tirar as máscaras, para sermos nós mesmos, é primeiro degrau e o mais importante, o básico e o essencial. Eu preciso me aceitar. O aceitar do jeito que eu sou não é a síndrome de Gabriela, não. Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não. Para eu mudar, eu preciso primeiro acolher. Eu primeiro preciso aceitar. Quando eu aceito, eu enxergo. Se eu enxergo, eu mudo. Se eu não aceito, eu não estou olhando, eu não estou enxergando. E se eu não estou enxergando, não tem como eu mudar. É a tomada de consciência, é sermos amorosos primeiramente conosco mesmos, é sermos os nossos melhores amigos conosco mesmos, é sermos a guerreira conosco mesmos nas batalhas dentro de nós que nós precisamos de evoluir e melhorar e mudar. Olha aí as formas diferentes de nós usarmos as nossas máscaras a nosso favor. E aí, quando a gente faz esses movimentos, a gente está ali no movimento de flexibilidade e aí fica mais fácil ainda de começar a assumir quem nós somos, nos estados emocionais que estamos e então também a olhar para o outro e acolher o que vem do outro de forma mais empática, mais amorosa. Não estou dizendo que a gente tem que baixar a cabeça, que a gente tem que dar a cara a tapa. Nada disso. Eu estou dizendo que quando eu faço o movimento de me aceitar do jeito que eu sou e ali me comprometendo a fazer as mudanças, eu aceito o outro também. E aí, aquela máscara de salvadora, aquela máscara de querer ser aceita, que é a grande base da maioria das nossas máscaras, babau, evapora, porque a gente sabe que não precisa mais delas. Perguntas. O que aí você quer mais saber? A grande maioria das nossas máscaras, quando criadas na infância, foi um desejo, vou trazer bem geral mesmo, um desejo imenso de nós, enquanto crianças, de sermos amadas. Então não tem como olhar para essas máscaras, gente, com ódio, com raiva. Não. Lá foi excelente. Mas hoje não mais. Hoje, as amarras que nos prendem a ser do jeito que eu sou, elas podem ser afrouxadas, para que haja espaço dentro de nós, primeiramente, para a gente poder ser inteiros para nós mesmos, em primeiro lugar, dia após dia. Para depois, então, ir para essa inteireza, que é uma das coisas mais lindas nas relações que nós temos com as pessoas. Sermos inteiras para as pessoas com quem nos relacionamos. E se o outro não der conta de bancar essa minha inteireza? Ele que vai resolver o problema dele. A máscara de salvadora, daqui sei tudo, daqui eu sei o que é melhor para você, eu não quero ela mais. E nem você vai querer. Ele vai ter que dar um jeito, essa pessoa vai ter que dar um jeito de lidar com essa nova versão dessa pessoa que está inteira, que mostra as luzes, mas também que mostra as sombras que existem. Porque todos nós somos assim. Esse é um dos pensamentos que mais me ajuda, gente, a cada dia ser cada vez mais eu. Sabe qual o pensamento? Todo mundo é muito parecido igual a mim.
todo mundo também tem sombras e tem luzes. Então, para que o medo de mostrar quem eu sou? De ser do jeito que eu sou? É lógico, não dá para ficar, né, sendo, de repente, chata. Não, a gente tem que fazer as mudanças. Mas exatamente acolhendo, sendo o que a gente é. E aí a gente vai percebendo o lindo, a mágica, não é mágica que eu quero colocar, a incrível experiência de existir dessa forma. Quem é meus clientes sabem que eu adoro essa palavra, eu bancando a mim mesma, com tudo que eu sou. E é lógico, tendo todo um olhar que eu já trouxe aí com os outros. Fez sentido para você? A Angélica traz aí essa chavinha, gira ela, abre o que precisa de abrir, joga fora, queima, colhe, redefina e a partir de agora, afrouxem. Se você conseguir, após essa live, ter esse primeiro movimento de afrouxar em você as amarras que te prendem a você ser do jeito que você é, ali, primeiramente, você com você, já estou extremamente alegre e grata. E dever cumprido para esse tema da live de hoje. Ok? Algo mais que vierem aí, tá? Entra no direct, me chama, né? Entra ali, a live vai estar salva, coloca algum comentário. E tem ainda a nova comunidade. Se você ainda, mulher, não faz parte dessa nova comunidade, tá? Lá no link da minha bio, tem o link para você clicar. Tá lá uma foto minha, logo embaixo tem vários itens, você clica na nova comunidade e entra. Essa nova comunidade é a comunidade de mulheres, que nós vamos a cada dia estabelecermos ali alianças e eu vou estar junto com vocês, cada uma das que estiverem, que estão lá, dar as mãos e trazer as soluções para os problemas no dia a dia. Essa nova comunidade dessas novas mulheres, não deixando as velhas para lá, não, acolhendo as velhas, mas fazendo as mudanças necessárias comigo e você numa mentoria bem bacana. Ok? Encerramos por hoje. Para você que esteve aqui, parabéns pelo esse primeiro passo de ir em busca do seu autoconhecimento. E se veio diante do tema da máscara, eu acredito muito que fez sentido para você. Continuo aqui com você nas lives às terças-feiras, no Insta, nos feeds, nos stories e lá na nova comunidade. E para você que está assistindo aqui esse vídeo gravado, se te fez sentido, se te deu vontade de compartilhar com alguém, compartilhe, traz aqui total sentido, Isa, isso daqui não entrou. Vamos conversar mais? A conversa não termina aqui. Aqui ela começa, ela apenas começou. Certo? Beijo, uma ótima noite de terça-feira para todas nós e gratidão. Até!